Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$ 200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Para começarmos os jogos desta sexta-feira, temos a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Atanyaspor enfrentando a equipe do Konyaspor. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atanyaspor, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Atanyaspor é a 13ª colocada no Campeonato Turco, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Konyaspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Konyaspor é a 9ª colocada, com 43 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, por curiosidade, foram 5 empates. Para quebrar este tabu, vamos para essa partida de casa ou fora, aonde haja um vencedor na partida. Bundesliga, campeonato alemão. Temos o jogo da equipe do Hilden enfrentando a equipe do Bancho. Este jogo é um jogo bastante perigoso, pois as duas equipes estão abaixo da tabela. A equipe do Hilden, dos 5 últimos jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Hilden é a 16ª colocada, com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Bancho, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Bancho é a 18ª colocada, com 19 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Bancho. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Campeonato francês, temos a equipe do Nice enfrentando a equipe do Reims. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Nice é a 6ª colocada, com 54 pontos ganhos. Já a equipe do Reims, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Reims, pelo campeonato francês, é a 13ª colocada, com 33 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Nice e 3 empates. Melhor opção para esse novo encontro entre Nice e Reims, vamos de casa. Nice para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Torino enfrentando a equipe do Venezia. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Torino, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. A equipe do Torino é a 10ª colocada, com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Venezia, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Venezia é a 18ª colocada, com 25 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos dessas duas equipes, uma vitória para a equipe do Torino, um empate e uma vitória para a equipe do Venezia. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Torino para vencer ou partida terminando empatada, empate casa. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Rayo Vallecano enfrentando a equipe do Getafe. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rayo Vallecano, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Rayo Vallecano é a 11ª colocada, com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Getafe, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Getafe é a 12ª colocada, com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, uma vitória para a equipe do Rayo Vallecano e 4 empates. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. Rayo Vallecano para vencer ou partida terminando empatada, empate casa. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Manchester City enfrentando a equipe do Wolverhampton. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Manchester City é a 4ª colocada do campeonato inglês, com 61 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas as suas 5 partidas.
A equipe do Wolverhampton é a 13ª colocada, com 41 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do Manchester City e 1 vitória para a equipe do Wolverhampton. Melhor opção para esse novo encontro? Vamos de casa. Manchester City para vencer. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Porto enfrentando a equipe do Moreirense. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Porto, venceu 3, perdeu 2. Pelo Campeonato Português, a equipe do Porto é a 4ª colocada com 62 pontos ganhos. Já a equipe do Moreirense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 2, venceu 1. A equipe do Moreirense é a 10ª colocada com 36 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 4 vitórias ficaram com a equipe do Porto e 1 vitória para a equipe do Moreirense. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Porto para vencer. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, temos um jogo. A equipe do São Paulo enfrenta a equipe do Fortaleza. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, empatou 2 e venceu 3. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A equipe do São Paulo é a 10ª colocada com 8 pontos ganhos. A equipe do Fortaleza, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A equipe do Fortaleza é a 15ª colocada com 6 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos das duas equipes, 1 empate e 4 vitórias para a equipe do Fortaleza. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. São Paulo para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Ferroviário enfrentando a equipe do Curitiba. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ferroviário, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Ferroviário é a 12ª colocada com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Curitiba, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Curitiba é a 4ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse encontro entre Ferroviário e Curitiba, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Manchester City vs Wolverhampton, vamos de casa. Manchester City para vencer. Torino vs Venezia, vamos de uma dupla chance. Torino para vencer ou partida terminando empatada, empate casa. Nice vs Reims, vamos de casa. Nice para vencer. Porto vs Moreirense, vamos de casa. Porto para vencer. São Paulo vs Fortaleza, casa. São Paulo para vencer. Ferroviária de São Paulo vs Curitiba, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols.